Fala galera, estamos de volta para mais uma aula e nessa nós vamos aprender a como mandar informações para a nossa API. E para isso nós vamos utilizar o verbo HTTP POST. Então vem comigo para a gente aprender a criar a nossa primeira rota do tipo POST. Então vamos lá. Para isso, para iniciar aqui, eu vou remover esse nosso controlador hello, que eu não tenho mais interesse em trabalhar com ele, tá? E vou criar aqui um controlador chamado personController.java, tá? E ele é uma classe, obviamente. E aqui eu já vou colocar as nossas anotações para informar que esse controlador, essa classe personController, ela vai ser um controlador REST, né? Então ele vai trabalhar em cima daquelas operações GET, POST, PUT, DELETE. Então deixa eu botar aqui, ó, @REST-Controller. Beleza? E também vou informar em qual é o mapeamento dessa rota, né? Ou seja, em que endpoint que essa rota vai funcionar. Então, @request mapping, e vou dizer que para acessar aqui vai ter que ser a partir de /API/person. Show? Então aqui vamos criar nosso primeiro método, que vai ser o método de criar uma pessoa. Então vou dar o nome desse método create. Então vamos lá, public void, porque ao criar uma pessoa, eu não quero retornar nada a não ser um status, por exemplo, 200, 201, enfim. Então vou botar aqui create, é o nome da minha função, e ela não retorna nada, né? Ela só vai executar alguma operação. Ela não tem que ter um retorno explícito. Beleza, show de bola. Então nós temos aqui nosso método create, né? Agora nós temos que fazer um mapeamento, né? Para dizer que ao fazer um post nesse /API/person vai ser acessado esse método aqui create. E como é que a gente faz isso, galera? Vamos vir aqui e colocar nossa anotação @postMapping. Não pode esquecer, galera, que aqui em cima estão sendo importados automaticamente aqui, ó, pelo meu próprio VS Code, as annotations, tá? Então verifique aí se você está recebendo, obviamente, se o seu VS Code está anotando também ali as importações, fazendo isso automaticamente. Beleza? Show! Então o que acontece, né? Vou salvar aqui, galera. Beleza, salvei. Vou ver se o meu servidor está rodando. Está rodando, ó, desde a aula passada, né? Então está com o hot reload funcionando. E vou testar essa rota aqui. Para testar essa rota, vou vir aqui no meu Insomnia, tá? E vou fazer aqui, ó, um post, tá vendo? Um post em localhost 8080, que é a porta do meu servidor Tomcat, do Spring, né? /API/person, e vou mandar aqui esse corpo da requisição. Vamos ver o que acontece se eu mandar aqui esse bar e fazer esse post, vamos ver o que acontece. Deixa eu ver se está tudo certo, tá certinho, vamos lá. Send. Beleza, isso daqui 200, ou seja, disse que tá, essa rota existe, deu tudo certo, ela chamou, mas não fez nada, mas então tá tudo certo. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer receber essas informações aqui, ó, nome, sobrenome, aniversário, telefone e e-mail, aqui no nosso método create, correto? Porque a gente precisa dessas informações para poder fazer alguma coisa, sei lá, cadastrar no banco de dados. Como é que eu recebo essas informações que estão sendo mandadas aqui no body da requisição, aqui dentro da minha funçãozinha create aqui? Para receber, é só pegar aqui o parâmetro aqui, ó, no caso, request, né? Vou dar request não, porque pode ser um nome que já existe aqui no Java. Então, eu vou botar aqui o rec, tá? Então, estou recebendo aqui um parâmetro rec, e dentro desse parâmetro vai vir essas informações, tá? É meio que, entre aspas, mágico, digamos assim. Mas, para que isso aconteça mesmo, de fato, nós temos que informar qual o tipo das informações que vão vir aqui, tá? E eu vou colocar aqui um string, por enquanto. Então, estou dizendo que eu vou receber essas informações aqui como string. E para, de fato, agora mapear esse parâmetro com esses dados que estão vindo aqui, porque se eu mandar assim, ele não vai receber, tá? Para que isso, de fato, aconteça, essa mágica de ele entender que é para pegar os parâmetros que estão vindo aqui dentro, aqui no body, e jogar dentro desse parâmetro rec, eu tenho que colocar uma outra nova anotação. Perceba, tudo aqui no Spring é anotações, né? Então, você vai ter que se familiarizar com essa questão de anotações. Então, eu vou colocar aqui uma anotação chamada request body. Ou seja, eu estou informando que nesse parâmetro rec, eu vou receber, o que vem de lá eu vou receber no formato de string, tá? E ele vai vir, e esses dados que eu vou receber no formato de string, eu vou receber no body da requisição. Então, eu quero que você pegue o body em formato de string e coloque dentro de rec. Então, agora se a gente fazer aqui, ó, tipo entre aspas, console log do Java, né? E colocar aqui rec, que é o nome do meu parâmetro aqui, vou salvar, eu vou abrir o terminal para a gente ver, vou vir aqui e vou dar um send, galera. 200, ok? Então, aconteceu de forma
maravilhosa. Vamos voltar aqui no nosso Java e perceba que está aqui, ó. Então, nome, sobrenome, exatamente os dados enviados ali. Só que nós temos um problema aqui, tá? Que aqui, por exemplo, como é que eu acesso agora só propriedade name, né? Eu quero só pegar name ou só last name. Como é que eu acesso isso, né? Aí você deve estar falando, Frank, é só botar um ponto aqui, sei lá, ponto name. Não vai, galera, não funciona, tá? Não é válido isso. Frank, então porque você esqueceu de colocar aqui, ó. Assim, não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque lembra que está vindo como string. Se está vindo como string, eu não consigo usar esse dot annotation aqui, ó, o ponto, para poder acessar uma propriedade dentro desse REC, que seria essas propriedades aqui. Porque isso aqui está no formato de string, galera. Está vindo como string. Para mim poder fazer isso, eu teria que fazer uma função, um regex, tá? Para poder extrair, etc. Poxa, ia dar muito trabalho, tá? Aí você deve estar pensando, beleza, Frank, se não é assim, porque você já está recebendo aqui, eu não consigo acessar com ponto de jeito nenhum, nem consigo assim, ó, botar assim e botar aqui, sei lá, parâmetro 0, não consigo pegar, ou então pelo nome aqui da chave, aqui, botar name, também não dá certo. Então, como é que a gente conseguiria acessar, Frank, os dados aqui de uma forma mais dinâmica, sabe? Sem precisar fazer lógica para desestruturar um string, para poder extrair valor, porque não faz nem sentido. Para isso, galera, nós vamos aprender um conceito muito massa do Java, um conceito que é muito utilizado aqui no mundo Java, no mundo C# e tal. Também no mundo TypeScript a gente usa também, mas principalmente é marcante aqui, que é o conceito de DTO, tá? Ou DTO, que significa Data Transfer Object, tá? Ele é muito utilizado na construção de APIs, e esse DTO ele vai representar os dados que chegam e que saem da nossa aplicação. Então, eu consigo criar uma classe, por exemplo, que vai representar esses dados que estão entrando. E ele vai mapear isso para mim e fazer essa conversão aí, e a gente vai conseguir acessar essas informações de forma mais dinâmicas. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Ao invés de eu colocar aqui uma string aqui, eu vou dizer que o tipo dos dados que vem aqui dentro é do tipo person_dto. Tá? Então, ele não é mais string, ele vai vir no formato de um person_dto. Só que vai dar errado, vai quebrar aqui, porque não existe esse person_dto. Então, vamos criar o person_dto, correto? Então, vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui na nossa API, nessa pastinha da API, folder DTO, tá? E eu vou criar aqui um novo arquivo aqui, ó, chamado person_dto, tá? .java. Vou dar Enter. E aqui ele vai me dar as opções, né? Classe, interface, enum, record. E aqui está um pouquinho uma diferença, tá? Na construção desse DTO. É que para construir esse DTO aqui, galera, ao invés de utilizar classe, eu vou utilizar o record, tá? O que é o record, Frank? O que é isso, record? Record é uma classe, porém, vamos dizer assim, que ela é imutável, tá? A única responsabilidade dessa classe record seria armazenar, por exemplo, dados. Vamos colocar assim? Então, ela só vai armazenar dados, tá? Vamos ver como é que funciona aqui. Então, em vez de ser classe aqui, ó, vai ser record, tá? E como ele é um record, agora aqui ele recebe aqui, ó, uns parênteses. E dentro desses parênteses, nós vamos informar quais são os dados que eu imagino que ele deveria receber e tal, e tratar. E quais são os dados que a gente quer? Vamos lá. Se eu estou dizendo que a minha requisição deve ser do tipo person_dto, é porque eu quero que esse person_dto trate esses dados que eu estou mandando no body para ser recebidos aqui nesse REC, correto? E quais são os dados? Vamos ver aqui? Os dados são nome, sobrenome, aniversário, fone e e-mail. Então, vou pegar assim, ó, vou dar um Ctrl+C aqui, vou botar aqui no meu VS Code, vou vir aqui só para a gente poder ver aqui, ó, quais são os dados. Então, são esses aqui, ó, name, last name, birth date, phone e e-mail. Então, vamos dizer para o nosso record person_dto que os dados que ele vai receber são essas chaves aqui, ó, esses dados aqui, e a gente vai informar o tipo desses dados. Então, vamos lá, string name, string last name, birthday por enquanto vai ser um string também, então string birth date, string phone e string e-mail. Então, esses são os dados que eu quero que ele se responsabilize por tratar, tá? Quando serem passados por ele.
Então agora aqui eu posso remover, que eu botei aqui só para que a gente pudesse ver, né? Salvei e é isso. Não preciso de mais nada, tá? Continua dando erro aqui, por quê? Porque agora eu preciso importar aqui, né? Porque eu não importei. Então vamos lá, ó. Ctrl I. Ah, eu importei aqui. Então ele apareceu aqui, ó. Cadê? Aqui, ele aqui, tá? Salvei. E agora voltou a funcionar o nosso servidor. Correto? E agora nós vamos testar e ver se está funcionando como a gente imaginava. Correto? Então, o que acontece? Quando acontecer uma requisição do tipo post, vai chamar essa função create. O que vir no body, ó, o que vir no body da requisição, vai ser passada para dentro desse parâmetro rec no formato person.dto. E qual é o formato person.dto? Ele vai ter um name, que é string, um last name string, um birthdate string, um phone string e um email string. Então esse DTO ele vai meio que tratar isso para a gente, meio que, entre aspas, transformar esses dados de uma maneira que a gente consiga acessar de maneira mais fácil. Vou voltar aqui no nosso Insomnia. Eu vou dar um send 200, funcionou. E perceba que agora aqui, ó, quando a gente imprimiu aqui o nosso rec, ó o que veio. Não veio mais aquela string, né? Parecendo um objeto JavaScript. O que veio foi algo no modelo person.dto. Ele está dizendo, olha, o que tem dentro desse rec é um person.dto com essas propriedades e esses valores. O name Anthony Joaquim, o last name Tanan, birthdate esse, phone esse, e-mail esse. Massa! E como é que eu faço agora para acessar, por exemplo, o phone, por exemplo? Ou qualquer uma dessas propriedades aqui? É só fazer assim, ó, ponto e o nome. Inclusive até aparece para mim aqui, ó. Por que já aparece para mim? Porque ele já identifica que o que está dentro desse rec aqui é um person.dto. E por ser um person.dto, ele já sabe quais são os parâmetros que estão vindo dentro do person.dto. Então eu consigo fazer esse ponto, ó, e ele já me dá autocomplete. Ele fala, olha, dentro do rec tem birthdate, tem e-mail, tem name, porque ele sabe disso por conta que o formato desse rec é um formato de um person.dto, que a gente colocou ali. E não mais um string. Então, ponto, sei lá, ponto e-mail aqui, ó. E a forma de acessar é assim, ó, como se fosse uma função, né? Para pegar isso aqui. É como se fosse um getter, tá? Vou salvar aqui. Vou voltar aqui, ó. Deu reload. Vou vir aqui, send. E aqui, ele pegou somente um e-mail. Se eu quisesse pegar qualquer uma outra propriedade, eu poderia pegar tranquilamente, sem problema. Beleza? Show! Então, ficamos aqui nessa aula. Espero que você possa ter aprendido a como a gente recebe informações do body de uma requisição utilizando o verbo HTTP POST e depois a gente aprendeu a como transformar esses dados que vêm lá do body num formato que a gente consiga trabalhar aqui dentro do Java, tá? Então, até a próxima aula. Valeu!